Mas primeiro, vamos falar de Ghostbusters, Apocalipse do Gelo. Primeira coisa é que eles assumiram o nome Ghostbusters, né? Não é mais Caça-Fantasmas. Achei engraçado isso, né? Ah, aqui no Brasil, né? No Brasil, assumiram. Caça-fantasmas, né? Porque antes era o Caça-Fantasmas disso, Caça-Fantasmas daquilo. Agora, esse filme e o anterior já chamam Ghostbusters, não tem mais o nome de Caça-Fantasmas, né? Gente, eu preciso dizer o seguinte, eu adoro Caça-Fantasmas. Eu também. Eu adoro. Falei isso ontem aqui. Adoro. O primeiro filme Caça-Fantasmas é um dos filmes da minha vida, né? Eu era adolescente. Quando eu vi, eu lembro de... Eu queria ser um Caça-Fantasma. Quem nunca, né? Exatamente. Quem nunca quis. Música, né? E a música é maravilhosa, A música é maravilhosa, a história é legal. E era uma coisa assim... Os atores... Até adiantando o que eu vou falar da serialização do conteúdo, era uma coisa inédita. Era uma história inédita, né? Uma história criada pelo Dan Aykroyd, né? Da cabeça dele, inventar um grupo de caçadores de fantasmas e tal. Era na época que Hollywood fazia coisas inéditas. E aí veio a série Caça-Fantasmas, né? Por que é uma série? Porque são 5 filmes. Caso vocês não saibam, são 5 filmes agora. Então a gente teve o primeiro, Caça-Fantasmas, que é o classicão. Qualquer hora que ele passa na TV, eu paro e vou assistir. Eu também. Né? Teve o Caça-Fantasmas 2, que eu nem me lembrava muito dele. Né? Fui até olhar assim, como é que era a história dele? Era com os mesmos personagens, mas outra história. O famoso filme feito para aproveitar o sucesso do primeiro, né? Foram 3 anos depois, 1989, isso. Aí, mais de 20 anos depois, 30 anos depois, fizeram o reboot de Caça-Fantasmas, que foi aquele com as mulheres. Sim, não sei se vocês lembram. O Matheus ontem estava lembrando. Isso. Foi com as mulheres. Kristen Wiig, né? Aquelas atrizes todas, comediantes, várias egressas do Saturday Night Live, assim como Bill Murray, Dan Aykroyd e a turma toda lá na década de 80. Gente, eu amo... Só um adendo, eu amo Bill Murray. Eu amo o Bill Murray, gente. Amo o Bill Murray. Eu amo o Bill Murray. E aí veio o quarto filme. O quarto filme é o Mais Além, que foi 2021. Esse eu não dou notícia, que eu acho que eles fizeram o mais difícil. O que foi o mais difícil? Foi mudar a história completamente, mudar os personagens, né? Então, aí já são 30 anos depois, ou sei lá, 30 anos depois do primeiro filme, já pegando os descendentes principalmente os descendentes do personagem do Harold Ramis, que era o Spengler, né? Que é o único dos atores que morreu, né? E então o filme é focado numa menina que é neta dele. E ela descobre todos os artefatos. E é uma outra família, ela com a mãe. O Paul Rudd é um agregado que vira namorado da mãe. Então é uma outra família. Eles recuperam isso tudo, criam uma outra história ambientada em outro lugar e tal. Então isso acho que foi o mais difícil, o Mais Além. Aí veio esse agora, que é o Apocalipse de Gelo. O Apocalipse de Gelo já é 3 anos depois do Mais Além. E eles voltam para Nova York, voltam para aquele mesmo lugar lá que é o antigo Corpo de Bombeiros, né, em Nova York. Todo mundo que já foi a Nova York já foi visitar onde era a sede dos Caça-Fantasmas. O prédio está lá, inclusive. E esse filme ele tem uma grande virtude. É um filme divertido. Então você se diverte com ele, né? Então, enquanto você está ali assistindo, as ações são legais. Uma pergunta que a gente fez ontem é encontro das 2 gerações. Os atores antigos estão nesse filme? Estão. E é aí que eu acho que começa o problema. É mesmo? Por quê, gente? É a nostalgia, não? É a nostalgia, mas eu acho que é nostalgia demais. Porque aí o que acontece? Esse filme, ele é reverente demais ao primeiro. Ele é quase que um reboot do primeiro Caça-Fantasmas. Quase que a mesma história. É quase que a mesma história. Então tem coisas que acontecem no filme que você fala assim, isso aí vai desembocar naquilo. Por quê? Porque tá lá atrás. Mas você não acha que isso aí também, a gente já discutiu isso de outros assuntos, em outros... Você não acha que isso também é uma forma legal de você apresentar esse clássico da Pode infância? ser. Exatamente. Pode ser. De uma outra geração para as gerações de agora? Pode ser. Porque eu acho que é mais essa ou menos coisa, isso, né? Essa coisa de trazer os atores originais, e estão todos, né? Volta o Bill Murray, volta o Dan Aykroyd, que já tinham feito participação no filme anterior, né? Volta a secretária, né? Volta, inclusive, esqueci o nome dele, que é aquele que eles contratam depois, Winston.
o Winston, que eles contratam. Sim. Então todo mundo volta, né? Volta inclusive o prefeito. O prefeito que queria acabar com os caça-fantasmas Sim, lá atrás sim. é o prefeito de Nova York nesse filme e quer de novo acabar com os caça-fantasmas, né? Os Ghostbusters. Mas eu acho que o filme tem um problema de ser reverente demais. Então, se você assistiu o primeiro Caça-Fantasma, você sabe tudo que vai acontecer. Aí você fala assim, mas então pra quê? Pode ser isso que você tá falando. Eu acho que pra sim. reapresentar. O Igor tá falando aqui, é um fanservice, né? É um praticamente. fanservice total, exatamente. É fanservice total. Mas aí eu acho o seguinte... que é fanservice? Fanservice é quando você entrega algo que os fãs querem, Isso. né? E bate Mas eu muito na ainda nostalgia acho- mas eu também. ainda Bate na acho- nostalgia. Mas eu ainda acho que é uma grande sacada. É. Você entrega pros fãs da Sim. geração passada e você apresenta pra geração futura, gente. É, Pra geração mas aí- que tá Quem fez muito isso também, uma franquia histórica é Rock, né? É. Rock fez isso e agora Com- tem um novo Rock que é o Creed, que é, É. o filho do Mas Adonis aí, Creed. eu acho que... Mas aí eu acho diferente. Porque aí eu acho que eles fizeram a passagem, Sim. né? Então tem o primeiro filme ali, que é o Rock. O último filme já não tem o Rock. Já não né? tem o Então Rock. fizeram a passagem geracional pro Creed e criaram outro personagem, criaram outra história. Tudo bem, é um boxeador, os preceitos são os mesmos e tal. Mas o problema que eu acho desse... Apesar disso, apesar dessa história de... ok, apresentar e tal... Mas você vê que mesmo os atores... O Dan Aykroyd, não. O Dan Aykroyd, ele tem um papel fundamental, o personagem dele, né? Tem um papel fundamental na trama. Mas o Bill Murray, por exemplo, tá completamente perdido. Você não sabe o que ele tá fazendo ali. O próprio Winston também... Se não fosse ele, fosse outra pessoa... Não ia fazer diferença nenhuma. A secretária, coitada, não sei por que ela tá nesse filme. A não ser pelo fato Dela de ter trazer sido- todo mundo original, né? Então, assim, eu acho que reverenciar é legal. Mas reverenciar demais... né? O filme se perde, né? Eles tinham uma história tão legal para contar, né? Que é a história da menina. A menina, que é interpretada pela McKenna Grace, né? Para mim, é a protagonista desse filme e já era a protagonista do filme anterior, né? Mas eles focam tanto nela e nos personagens antigos que todos os outros personagens que eles apresentaram no filme anterior estão perdidos. O próprio Paul Rudd tá perdido, a Carrie Coon, que faz a mãe da menina, né, que é a filha do Egon Spengler, tá completamente Eu perdida. acho que serve de lição, viu, James? Assim, para os próximos filmes de Hollywood que foram reverenciar, né, que forem reverenciar os antigos. Serve de lição. Se você incorpora um novo personagem ali, tenta retratar os antigos de uma maneira que não vai sobrepor esses novos, que não vai tirar o protagonismo, né? Talvez seja isso. Pode ser, pode ser. E aí eu me pus a pensar, né, nessa história de você serializar o conteúdo. O que eu chamei de serialização do conteúdo? Eu peguei uma listinha aqui, só de curiosidade para vocês verem. Essa semana teve o CinemaCon. O que é a CinemaCon? CinemaCon é um evento, tipo uma feira, que acontece nos Estados Unidos, é que as distribuidoras, as empresas, mostram as suas programações, os seus planejamentos para os próximos anos para os donos de cinema. É uma feira voltada para os donos de cinema. Então, assim, eles exibem trailers que nós, pobres mortais, só vamos ver daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. É super fechado, a imprensa não vai, poucas pessoas da imprensa não podem exibir os trailers, eles não podem mostrar trecho, não pode nada. Por quê? É só para os exibidores saberem o que vem por aí. E aí eu peguei uma lista do que foi apresentado na CinemaCon e comecei a pensar em cima disso. Vou falar algumas coisas que foram apresentadas na CinemaCon. Gladiador 2, com Pedro Pascal e Paul Mescal. Depois, né? Continuação do Gladiador 1. Capitão América, Brave New World. Novo filme aí do Capitão América. Marvel. O bom é que é um novo capitão, né? Não precisamos nem falar sobre Marvel aqui, né? Pirâmide. Crossover, vamos juntar as duas coisas, de Transformers e G.I. Joe. Gente Nossa do senhora, céu. que loucura! Nossa senhora. Um reboot. Não, que loucura! Não, Um reboot, quer dizer, vão refazer de Scary Movie, que é Todo Mundo em Pânico, né? Jura?
Aquele filme Extermínio, 28 Days Later, vai ter o Extermínio 2. Não sei que filme que é esse, não. É um filme apocalíptico com o Cillian Murphy, né? Com esse nome, com certeza. O novo filme das Tartarugas Ninja. Mentira! Novo filme das Tartarugas Ninja. E aí veio o novo do Tarantino, o Movie Critic. Gente, eu falei 7 itens pra vocês aqui. Só o Tarantino não é Só o Tarantino que é inédito. Só o Tarantino que é uma história inédita. James, será que nós vivemos, no caso Hollywood, né, os roteiristas e tudo mais, os produtores vivem uma escassez de criatividade? Crise criativa. A resposta é sim. Então é isso, encerramos, vão nessa e tal. Não é tão simples assim, né? O que é um fato vocês viram essa lista que eu li aqui pra vocês no bloco anterior, é que é muito mais fácil apostar em continuação, né? Muito mais fácil. Né? É aquela história da produtora indo no certo, né? Naquilo, apostando no certo. Ou pelo menos o que ela acha que é certo, né? Você fez um Ghostbusters, fez sucesso, vamos fazer outro. Porque as pessoas que assistiram aquele lá vão assistir esse aqui. Então, é tanto isso acontecendo que tem muito pouco espaço para histórias novas, para filmes novos, para histórias inéditas. E aí, uma coisa que eu estava lendo essa semana... Agora, só um adendo. Tem pouco espaço para histórias inéditas no cinemão. No grande cinema, isso. Isso. No paralelo, a galera não para de produzir. Não para de produzir. Tô falando do grande cinema, né? Daquele que tá nas salas de cinema, que é o cerne da questão, né? A gente tá aqui falando há quanto tempo de recuperação de cinema e tal. Até tava lendo uma matéria hoje, falando que a recuperação do cinema no Brasil está muito mais lenta do que lá fora. Depois eu vou até ler com calma e trazer isso para vocês. Mas a gente está falando isso aqui há um tempo, né? A recuperação do cinema passa por criatividade, né? Não é você só apostar ali no novo filme da Marvel, o novo Ghostbusters e por aí vai. E aí, eu tava lendo essa semana saiu a lista dos filmes que vão concorrer à Palma de Ouro de Cannes, né? Então, entre eles, a gente tem o filme novo do Francis Ford Coppola. Gente, Francis Ford Coppola, talvez um dos maiores cineastas vivos, com certeza, né? Que inclusive, a gente falou hoje, deu uma dica aí, que começa hoje a Isso, mostra começa lá no Cine Humberto Mauro do Vale Palácio das muito Artes a pena, quem não conhece a obra do Coppola, ir nessa mostra do Cine Humberto Mauro, diretor de Poderoso Chefão, entre outros, né? O filme novo dele chama Megalópolis, é com Adam Driver. O Coppola vendeu, ele financiou por conta própria esse filme, ele vendeu uma das vinícolas dele para botar o dinheiro no filme. Olha o que é isso, gente. O amor que o cara tem por essa arte chamada cinema. Mas ele não conseguiu nenhum patrocínio para esse filme. Botou o dinheiro dele, do bolso dele, vendeu a vinícola, uma das, né? Ele tem várias vinícolas. Também não é aquela... Ele não ficou pobre não, tá, gente? Que é um pobre coitado que tá ventado. Não. E botou o dinheiro para financiar o filme. E aí, uma das coisas... e o filme é um dos que entraram na mostra competitiva do Festival de Cannes desse ano. E aí, uma das coisas que eu tava lendo essa semana sobre esse filme, que já foi exibido numa sessão fechada para amigos, né, do Coppola, é que as distribuidoras nos Estados Unidos estão achando o filme difícil de vender e passar no cinema. Aí eu parei e pensei assim, gente, se um filme do Coppola não puder ser exibido no cinema, fecha tudo. É a crise na boa, do cinema. fecha tudo. Fecha Não tudo, faz porque sentido. o cinema não faz mais sentido. O cinema não faz mais sentido. Se o filme do Francis Ford Coppola não conseguir distribuição no cinema, do cara pode que parar fez tudo. O Poderoso Chefão, né? Pra mim, dos melhores filmes da vida. Mesmo que seja um fracasso. Né? Você restringir um filme do Coppola, que pelo que todo que a gente já leu, é um filme super grandioso e tal. Você sabe qual que é a história? Streaming é uma história distópica, ambientada numa Nova York que está sendo remodelada no futuro.
né? Tá. Até então é o que se sabe da história. Porque um filme foi concebido para cinema. Se ele não pudesse ser exibido no cinema, para tudo, fecha os cinemas e vamos começar do zero, né? Mas aí, voltando, isso é um sintoma de que a serialização do conteúdo é muito mais forte do que as histórias inéditas, né? Quando a gente leva, então, para o universo das séries, aí, gente, a história é... Eu tava lendo aqui alguns reboots, né, que estão fazendo. Gente, vamos fazer reboot de Melrose Place. Alguém lembra dessa série, não? Eu lembro. Era na mesma época de... Barrados no Baile. Barrados no Baile. É. Uma das primeiras séries que chegaram aqui, né, no Brasil. Aí eu fico pensando assim, né? sério? Um Mas reboot? eu acho que Melrose Place, eu acho que não sei se pega isso aqui no Brasil, não. Eu acho que não pega em lugar nenhum do mundo isso, gente. Numa boa. Reboot de Melrose Place, né? Porque Melrose Place já era uma cópia de Barrados no Baile. Já era subproduto de Barrados. Subproduto de Barrados no Baile. A cópia da cópia? Porque ele já era um subproduto de Barrados. Porque Barrados no Baile que era a série... A série, a grande série, né? Da época. Da época. E Melrose Place era tipo um subgênero, sei lá, uma Sub-Barrados no Baile. Sub-Barrados no Baile. Era uma série assim, ambientada em Los Angeles também, com os personagens um pouco mais velhos, né? Mais velhos, não eram isso aí. adolescentes, mas já entrando em faculdade, aquela coisa assim. Ele já morava em casa própria. Já morava em casa própria. Já morava em casa própria. E outra notícia que saiu essa semana é a série que viria aí sobre o Jon Snow. Jon Snow de Game of Thrones, né? Qual que é a história dessa série? O Kit Harington, que é o intérprete, né? O ator que fez o Jon Snow, levou uma ideia de série para o George Martin, que é o criador de tudo, né? O escritor dos livros, e para a HBO, de fazer uma série spin-off de Game of Thrones, sobre o Jon Snow. O que teria acontecido com o Jon Snow depois que Game of Thrones acabou. Não vou contar o final de Game of Thrones aqui, mas quem viu sabe como que o Jon Snow terminou. E aí, essa semana, saiu uma notícia interessante, que essa série foi cancelada. Por que ela foi cancelada? Porque eles não acharam uma história interessante. Olha que interessante isso. Eles sentaram ali, os roteiristas, né, com o Kit Harington, com todo mundo, eles não conseguiram achar um ponto para construir uma história interessante. E acharam por melhor cancelar, então, o projeto. Eu falei assim, graças a Deus. É o senso crítico, né? Senso Ainda crítico. bem. Nos privaram de ver uma série que seria fazer por fazer, para poder faturar, né, para poder dar audiência, HBO e tal. E nos privaram, porque eu acho que assim, eu entendo que Game of Thrones é uma das maiores séries da história, e eu entendo que os fãs queiram ter novos produtos. Tem um novo produto que é bom, chama A Casa do Dragão. Segunda temporada de A Casa do Dragão, estreia em junho ou julho na HBO. É um bom produto, mas chega. Não precisa fazer 5 séries derivadas de Game of Thrones, como a HBO estava querendo fazer. E tem uma coisa também, vou pegar aí a carona, por exemplo, a gente pega aquela sucesso da La Casa de Papel. Isso. Pegaram o personagem do... Esqueci o nome dele. E fizeram a série, que é um dos ladrões. Isso. E fizeram a série sobre a vida dele. Horrorosa. Ninguém viu. Ninguém viu. Não, viu? Eu vi. Mas muita gente... Só você, né? Não, muita gente viu. Agora, muita gente viu que adorava La Casa de Papel e achou... Berlim, né? Berlim. E a série completamente desnecessária. Porque a história foi desnecessária. É claro que, assim, aposta-se nesse tipo de coisa porque... por conta do sucesso da série anterior. Sim. Agora, se vai dar certo ou não, tudo depende, sabe de quê? De encontrar a boa história. E nem sempre se encontra. Sabe uma série que deu certo, derivado de um filme clássico também? Cobra Kai, na Netflix. Deu super certo. Karate Kid. Super certo, agora vai pra 5ª e última temporada, né? Vai ter o desfecho. Deu certo. Comercialmente... E em termos nostálgicos também. Eu peguei uma listinha aqui de algumas séries derivadas, só pra gente entender. Por exemplo, Big Bang Theory deu origem a Young Sheldon. Sim. Que não é lá uma grande série, mas
Ok, tá aí na sua 5ª ou 6ª temporada, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem How I Met Your Father, derivada de How I Met Your Mother. Alguém assistiu, não, né? Não. Ninguém, Nenhum dos às dois. vezes a gente nem sabe que a série existiu e essa série existiu. Igor tá falando aqui que ama essa série. Qual, as duas? A How I Met Your Mother ou How I Met Your Father? Hã? A Mother. A Mother, não, a Mother sim. How I Met Your Mother, série original, eu assisti, gostava muito dela, mas aí fizeram a derivada. Claro que tem também os grandes sucessos, como uma das minhas séries prediletas dos últimos anos, que é Better Call Saul. Ah, é verdade. Better Call Saul é derivada de Breaking Bad para muitas pessoas. Superou a original. Eu acho, inclusive, que a última temporada de Better Call Saul é comparável ali a Breaking Bad no seu auge, né? Mas, assim, a necessidade de se fazer isso, né? De encontrar um derivado... Isso é porque trabalha-se muito com esse imaginário que a gente tem. A gente termina uma série e a gente fica órfão. Né? Mas eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso aí uma grande sacada comercial. Só não pode ser a prática. Eu só acho que você tem que saber contar uma boa história. Isso, tem que ser algo bem isso. feito, A questão não é nem tirar um personagem que já que você vê que tem potencial para ganhar uma série só para ele. E você tirar ele da série ali e criar uma história para ele, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, desde que você saiba ter uma boa história. Uma boa história. Mas eu acho que assim, super ok isso. Berlim era um personagem na Casa de Papel. Mas não acharam o ponto. Interessantíssimo. Não acharam o ponto. E aí você olha na Casa de Papel, você fala assim, gente, daria mesmo. Daria mesmo, né? Qual que é a história desse cara que é tão bacana? Só que virou um pastelão, virou um caso de... Passou metade da série Exato. dele. Um amor mal correspondido, um negócio, sabe? Um porre, um tédio. Essa história da serialização do conteúdo, não tô dizendo aqui que tem que proibir, não pode mais fazer para spin-off. Não, lógico que não, né? O que eu acho é que não pode ser a regra. Tem que ser a exceção. Não pode ser a regra. Não. Porque os produtos originais, e aí voltando ao cinema, a gente tá falando aqui de Coppola, né? Essa era do cinema toda, né? Foram só produtos originais. O Coppola relutou muito em fazer o Poderoso Chefão 2. Ele teve que ser convencido, ele não queria fazer, né? É claro que o estúdio veio atrás dele, né? Para fazer. A história não existia. Ele sentou com o Mário Puzo e eles criaram a história do Poderoso Chefão 2 e, claro, deu super certo, né? Mas, assim... O Poderoso Chefão 2, se a gente pegar essa era do cinema todo, que é a era autoral do cinema, quando todos esses caras, Coppola, Steven Spielberg, né, assumiram as rédeas e a coisa passou a ser menos de produtor, mas de diretores e roteiristas, autores, né, eram só produtos originais, no máximo baseado em livro. Pegava um livro, adaptava. Tubarão é baseado em um livro. Mas é um filme absolutamente original, né? Que muita gente dizia, inclusive, que era infilmável. Né? Pegava-se aquele livro ali, não... Como que Steven Spielberg vai fazer isso? De certa forma, se vocês assistirem os documentários por trás de Tubarão, ele é infilmável sim, tá? Naquela época era impossível fazer aquilo e é uma das histórias mais incríveis do cinema de como esse filme foi feito. E Tubarão virou uma pirâmide depois e virou uma referência para vários outros filmes, né? De terror também, mas que não tiveram o mesmo sucesso. E o Mega Tubarão que tem aí hoje? Hoje tem um Mega Tubarão com Jason Statham, né? Jason Statham fazendo Mega Tubarão. Isso me faz pensar aí por filmes mais de diretores, menos de produtores, por um futebol, autores, né? Uma seleção brasileira mais de técnico e menos de empresários. De empresários, né? E por aí a gente vai. Exatamente. É isso. Por mais histórias originais, gente. Mais histórias originais. Tudo bem ser baseado em livro. Inclusive, essa semana estreou um filme baseado em um livro que eu estou muito afim de ver, brasileiro, A Paixão Segundo GH. Baseado no livro da Clarice Lispector, do Luiz Fernando Carvalho. Isso sim é originalidade, tá?